Desmontier, por gentileza. Estamos dando início ao nosso evento aqui na UABRJ, com a Ana Frazão, presidente da comissão, doutora Viviane, Carla Panicé, doutora Ivone, e estamos iniciando agora. Acompanhem aí. Então, vai ficar aqui em cima. Pode subir, por gentileza? Isso aí. Estamos recebendo nosso queridíssimo Desmontier, que vai iniciar a entrega das medalhas e os títulos, as moções. Presidente da ABMET, Associação e Academia Brasileira de Teólogos e Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, bom dia. Esta mesa maravilhosa na pessoa da sua presidente e da nossa excelentíssima senhora desembargadora, fiquei maravilhado em vê-la o convite para compor esta mesa. E hoje eu me sinto de veras feliz, apesar de ter recebido uma missão tão difícil, depois de quase 40 anos usando a farda. Eu recebi uma missão difícil ontem, porque não havia gráfica para imprimir diplomas e tampouco medalhas. Mas a gente tentamos resolver a situação e estamos aqui, vamos entregar não aquilo que nós gostaríamos, mas o que conseguimos fazer, porque domingo não há gráfica e de manhã também não há. Então vamos tentar superar, entregando aquilo que conseguimos fazer. Antes da nossa comandante colocar a insígnia, é preciso que eu leia a comenda para saber do que se trata. Academia Brasileira dos Ministros Evangélicos e Teólogos, com a sua sigla ABMET, ela resolve outorgar a comenda Gran Benemérito Fundador, Dr. José Monteiro de Santos, ou seja, esse que vos fala, uma carta patente que alguém criou para mim, a excelentíssima doutora Ana Frazão. Aí diz aqui, o Senado Acadêmico de Condecorações Nacional e Internacional da Academia Brasileira dos Ministros Evangélicos e Teólogos, ABMET, no exercício de suas atribuições que lhes confere o seu estatuto e regimento interno, e por decisão unânime de sua mesa diretora, tem a preeminente honra em conferir por esta comenda especial carta patente. Aí vamos aqui. Reconhecimento desta instituição acadêmica de ensino superior na área de teologia e filosofia a esta grande e notável líder da teologia no Brasil e no exterior, que ao longo da sua vida nos tem feito uma grande história e deixado um poderoso legado para todas as gerações vindouras, dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 2022, ano da graça do Senhor Jesus. Assinado por esse que vos fala, doutor José Monteiro de Santos, e quero passar as mãos de Sua Excelência, doutora Ana Frazão. Imagina, passa aqui. Não, só uma autoridade. A comandante colocará aqui.
Da mesma sorte, eu não vou ler porque já li uma, o teu é o mesmo. Eu queria também passar as mãos da Sua Excelência, a doutora Viviane Azevedo. Com devido respeito até para ela gosta de passar missões difíceis, então eu vou entregar nas mãos dela. Perdoem pelo riso, mas ela me deu uma missão difícil, por isso que eu estou rindo com os senhores. Por favor, doutora Viviane. Aqui eu vou inverter, eu vou pedir para a comandante entregar a comenda e eu coloco a insígnia. Eu posso fazer isso, se me permite? Aproveitando esse momento, eu preciso aproveitar e empossar a doutora Viviane Azevedo, a nossa perita criminal, como consultora da Comissão Especial de Gestão e Empreendedorismo Jurídico desta seccional. Representa a Comissão Especial de Gestão e Empreendedorismo Jurídico de Montier, meu caro. Que honra, senhor aqui. O senhor quer sentar mesmo? Por favor. Eu sou um soldado. Por favor. Eu sou um soldado. Vamos começar a montar a mesa para o nosso grande Montier. E lembrando, gente, que difícil alguém não conhecer o ilustre comendador de Montier, mas eu acredito que seja o homem mais medalhado do Brasil, pelo menos do Rio de Janeiro, eu tenho certeza que é. Então eu pedi para que ele se juntasse a nós, porque não é todos os dias que a gente tem de Montier conosco. Eu fico até nervosa, porque é uma autoridade em tantos sentidos e me deixa muito, muito lisonjeada. Eu estou até emocionada, de fato, com essa comenda. Nossa, agora eu sou uma comendadora, gente. Ainda não caiu a ficha. Mas de toda sorte, enquanto acomodamos o nosso querido de Montier, doutor de Montier, eu vou passar a palavra para aquela que tem a precedência. É a mulher mais velha mais velha não. Ela odeia que a gente diga isso. Perdão. É o nervosismo. É a mais, perdão, a mais sábia. Agora com vocês, é a doutora Ivone. Amiga, eu posso dizer, amiga, doutora Ivone Ferreira Caetano. Uma salva de palmas. Obrigada. Primeiramente, vou cumprimentar a todos. Senão, se eu começar a falar, eu não paro e não cumprimento ninguém. Porque depois dessa mais velha, eu vou lhes dizer uma coisa. Eu sou do tempo em que bisneta era criada também junto à bisavó. E quando se falava em mais velha com a minha bisavó, ela respondia: mais velha é trapo. E ela falava uma outra coisa que eu já esqueci. E tinha uma que cumprimentar você, é não sei o quê, mas eu já esqueci. Então eu não sou a mais velha, eu sou a mais idosa, não tenha dúvida. Com 77 anos, e vou fazer agora 78, é óbvio que eu sou uma das mais idosas. Então eu cumprimento a todas e a todos, cumprimento a mesa, na pessoa da diretora, mas a senhora vai pagar, a senhora sabe o que eu faço. A senhora sabe o que eu faço. Bom, da doutora Ana Frazão,
presidente da comissão, que sempre me prestigia, sempre me convida, desde que foi criada a comissão. Eu agradeço muito. A doutora Viviane Azevedo, esta linda mulher, eu não gosto de sentar com ela porque eu não gosto de comparação. Deus me livre. Ainda sendo a mais velha, aí que o negócio fica sério. A doutora Carla Panizete, a doutora Aline Ferreira e a doutora Beatriz Cortes. Cumprimento também a todo o corpo aqui presente. A Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Patrulha da Maria da Penha e Guarda Florestal. Eu queria dizer a vocês, talvez vocês não saibam, mas eu fui corregedora das polícias unificadas do Rio de Janeiro, né, que compunha a Secretaria de Segurança. Eu saí quando foi extinta a Secretaria de Segurança. Então eu tenho imenso prazer de vê-los, porque não é querer fazer gracinha, nem agradar a ninguém. Eu não sou mulher de agradar as pessoas com as quais eu não estou com vontade de uma reciprocidade, de ser agradável mesmo. Mas foi um dos melhores tempos da minha vida, um dos melhores locais que eu trabalhei. Fora isso, só São João de Meriti, dentro do judiciário. De resto, haja problemas, haja. E na polícia, na corregedoria unificada, eu consegui realmente me realizar e realizar muitas pessoas. Por isso, estou cumprimentando a vocês e dizer o prazer que tenho de ver todos vocês aqui. Doutora Ana Frazão, eu tenho que pedir desculpas porque eu cheguei aqui muito nervosa, porque a minha taxa glicêmica subiu muito, eu fui para o laboratório, então eu pensei que não ia chegar aqui a tempo para tirar o exame de sangue. Então peço a vocês desculpa pelo meu nervosismo, tá? E vamos falar... Imagina, doutora Ivone, a senhora tem o direito de entrar e sair daqui quando a senhora quiser. A senhora... velha, claro. A senhora é uma referência para todas nós. Enfim, então fique à vontade, porque só de tê-la conosco já alegra de fato o meu coração, pode ter certeza disso. Eu vou falar, né, como já tinha sido programado, eu ia falar sobre o empreendedorismo. Eu vou pular algumas coisas, fiz escrito porque do jeito que eu estou, eu desvio muitas vezes o que eu quero falar. Não o que eu quero, não. O que eu deveria falar, porque o que eu quero eu falo sempre. Não é dessa forma. Mas eu fiz escrito. E também, porque não sei se o senhor sabe, a palestra mais considerada academicamente é a escrita. Eu aprendi isso há pouco tempo, porque eu sempre falava de improviso, mas agora, para mim, até é necessário. Como surgiu o empreendedorismo? Surgiu no século XVII, com o início da industrialização que ocorria por todo o mundo devido à primeira revolução industrial que ocorreu na Grã-Bretanha. Com a mudança do sistema econômico, os empreendedores passaram a se distinguir dos fornecedores de capital e capitalistas. Com o passar do tempo, estou pulando algumas coisas, viu? O empreendedorismo foi se desenvolvendo, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais, e colaborando com o desenvolvimento econômico mundial pela transformação criativa, diferenciada, a cada vez mais valorizada de recursos e negócios lucrativos. Já o conceito e o termo empreendedorismo foram criados em 1945 pelo economista José Schumann-Peter. Por que será que esse termo só foi criado em 1945? O que será que aconteceu antes, quando essa modalidade de atividade foi criada? Vocês já sabem, muitos de nós aqui sabemos o que aconteceu, né? Invisibilidade, silenciamento e daí por diante.
empreendedorismo no Brasil. A entrada de capital e fornecedores estrangeiros e aumento da competitividade resultante da abertura econômica promovida pela política neoliberal no início dos anos 90, alavancou os empreendedorismos no Brasil. Os setores econômicos e produtivos que perderam espaço por não conseguirem competir com os preços praticados pelos importadores passaram a investir em conceitos e métodos de empreendedorismo na criação de novas empresas, novos negócios e produtos inovadores. Também, durante a década de 90, foram criados cursos técnicos, profissionalizantes, superiores e de pós-graduação com foco nas áreas de conhecimento para o fomento de empreendedorismo nacional. Eu peço que os senhores relevem o nervosismo que eu estou até, de vez em quando, trocando as letras. Esse esforço empresarial e educacional resultaram num considerável crescimento do empreendedorismo. Hoje, segundo um estudo da SEABRE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, são criados mais de 1.200.000 de novos empreendimentos formais, e a cada ano sendo 99% destes micro e pequenas empresas e empreendedores individuais. Empreendedorismo digital. O empreendedorismo digital é o modelo que mais cresce no Brasil. Já ocupamos a 10ª posição entre os países que mais compram pela internet. Esta crescente evolução se justifica pela forma de consumir que está cada vez mais canalizada aos meios digitais. São muitas as oportunidades de negócio online. Empreendedorismo de inovação, startup. Empreendedorismo de inovação ou startup é desenvolver um negócio promissor a partir de uma ideia de um produto ou serviços ainda não explorado. Colocação desse conceito em prática, com poucos recursos, não é inviável. Muitos investidores, conhecidos por anjos, então, estão à procura de empreendedores inovadores. Empreendedorismo social. Empreendedor social é o cidadão que cria, desenvolve e implanta um projeto forçado no crescimento humano e social que traga melhoria à população através de soluções nas áreas de educação, cultura, saúde e meio ambiente. É importante salientar que o empreendedorismo social não é necessariamente um negócio sem fins lucrativos como as ONGs. Porém, sua atuação deve promover o desenvolvimento e o bem-estar de uma comunidade específica ou da sociedade como um todo com responsabilidades sociais. E para não parar por aqui, existem outros tipos de empreendedorismo. Caso nenhum desses tenha se encaixado, não podemos desanimar e pesquisar um pouco mais. Vamos encontrar vários modelos. Qual o modelo que mais, para mim, é importante? Eu, como mulher e mulher negra, não posso deixar de falar no empreendedorismo negro e feminino. É um tipo de negócio é um tipo de negócio que ficou invisibilizado durante longos anos. Não entra nos livros didáticos, como tudo, quase tudo, em relação ao segmento negro. Hoje, o empreendedorismo tem esse nome social, esse nome elegante, mas, na verdade, o empreendedorismo começou com a mulher negra
e começou na África e veio para o Brasil com a diáspora. Mas isso pouco é falado, até na mídia, que agora já melhorou, já está colocando para fora a verdadeira cara do Brasil. Mesmo assim não está... A história do Brasil pode ser contada de diversas formas. No entanto, o que se aprende nas escolas deixa à margem personagens importantes para a construção da cultura, da memória e da riqueza nacional. Óbvio. O povo que formou este país, o sangue que lavou e lavrou este solo, é esquecido. E, na verdade, como sequer durante longos séculos foi permitido ao negro estudar, era proibido, não podemos querer que atualmente, uma vez que foi no século, em termos de 2019, 20, que realmente, 19, né, no século XIX, que o negro pôde passar a estudar. Como vocês querem que todos nós tenhamos o mesmo conhecimento? A igualdade de postura. Fica difícil. Este processo pode ser chamado de quê, que eu não falei? Apagamento. E é compreendido por especialistas como uma das formas de perpetuação do racismo. A solução, então, seria contar a história sobre outros olhares, resgatando vozes invisibilizadas no tempo. Quando se fala em empreendedorismo negro, um ótimo exemplo são as baianas do acarajé. Quem vê essas mulheres com seus tabuleiros nas ruas da cidade não imagina que essa atividade remonta ao protagonismo e ao pioneirismo das mulheres negras quituteiras do século XIX. Gente, e agora, né, no pleno século XXI, foi criado a revelia Bolinho de Jesus, quando na verdade era Bolinho de Acarajé desde o início. Isso é uma falta de respeito, uma forma de desrespeitar a cultura, a expertise, conhecimento da raça negra, que desde o início, desde que chegou o primeiro segmento que veio pela diáspora, tudo nos foi roubado. A nossa expertise, nossos conhecimentos, a nossa cultura. O empreendedorismo decorre ou faz parte da cultura negra, coisa que ninguém ensina. Na época em que eu estudei na escola pública, o racismo era violento, velado, porque aqui havia o mito da igualdade racial, da democracia racial, mas era velado, mas muito duro. E no livro didático que eu estudei, havia algumas características negras que eles colocavam que era desesperador. Era duro para uma criança ouvir aquilo. Principalmente para mim, que sempre fui muito abusada e sempre gostei de saber, demonstrar o meu conhecimento para ser respeitada. E isso eu fiz durante o tempo todo que eu estudei na escola pública. Eu era muito respeitada pelas minhas professoras. Pelos colegas dependia, né? Se queria cola, não se metesse comigo. Mas, vou lhes dizer... Mas é verdade. Eu cheguei a ameaçar. Mas, em pleno século XXI, o Bolinho de Acarajé, que é um dos meios volitivos da religião do negro, que é o Bolinho de Acarajé, passou a ser Bolinho de Jesus. Assim como, de repente, por uma combinação de alguns gestores, há vários séculos atrás,
Jesus virou branco, de olho azul, e sua família também. Da mesma forma, e o que é pior, por uma religião que usa o nome de Deus para acabar com outras raças e outras religiões. As mulheres negras, donas do seu próprio negócio, essas mulheres fazem a roda da economia girar desde o período do Brasil colônia, quando ainda eram escravizadas. Atualmente elas estão inseridas no grupo de empreendedores negros que movimentam 1,7 trilhão por ano no Brasil, segundo os estudos. Empreendedorismo, palavra horrível, é pior do que, ainda bem, é pior do que diabetes. Eu não sei o que é pior. Empreendedorismo negro no Brasil, feito pela aceleradora de empresários negros, Preta, UB, da Feira Preta, em parceria com o plano CDE e o GP Morgan, pretos e pardos são mais de metade de empreendedores do Brasil, cerca de 51% dos brasileiros que tocam algum tipo de negócio destes. Desses 52% são as mulheres. As administradoras da empresa CEL, da Barcos, Educação Financeira e especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, Bia Santos, explica que o protagonismo feminino no empreendedorismo negro tem raízes históricas. Isso basta que nós pesquisemos. Eu aconselho a todos que estão aqui, que são negros, e todos que não têm a pele negra, mas têm a ascendência negra. Por outro lado, aqueles que não têm a ascendência negra, que é um percentual mínimo no Brasil, mas que têm empatia com a questão, estudem a história negra e a história do Brasil e afro-brasileira, para que vocês tenham noção do que querem falar, onde vão pisar e como vão reagir. Muito bem. A África, principalmente na região da costa de Minas, as mulheres eram mais voltadas para o comércio, para a negociação. Quando são trazidas para o Brasil, eles reproduzem quase a mesma lógica aqui no Brasil, onde já se viu, sem o nome de empreendedorismo, né, senhoras e senhores? No século XIX, havia muitos escravos de ganho, ou ganhadeiros, que tinham um dono, mas também uma certa autonomia para circular nas ruas e exercer atividade que trouxesse algumas rendas. Muitos nem moravam com seus senhores. As mulheres se destacavam mais porque sabiam negociar. A senhora estão aprendendo? E nós somos subalternizadas. Nós temos muito mais expertise. Não tenha dúvida. Quando queremos vencer, ninguém segura. Certamente. Certamente. Pois é. Então... Desde sempre, doutora Ivone, nós mulheres, sobretudo as mulheres negras, fazem dos limões a limonada. E a senhora sabe bem a importância dessa frase. Eu passei por essas coisas e tenho certeza como é que você tem que fazer. Exato. E eu era muito nova. Não tinha ninguém que me ensinasse isso, a não ser o exemplo que eu via da mãe, da avó e da bisavó. A minha mãe foi lavadeira, era também... como é que se fala? Aquela que trabalha era diarista, tá? Depois ela conseguiu montar um salãozinho que só atendia empregada doméstica. O que eu fiz, doutora? Estudou. Não, eu estudava, quando eu acabava, e olhava. Não podia estar se metendo, falando, não podia. Então eu olhava o tempo todo. Olhando, eu aprendi a fazer crochê, tricô, aprendi a fazer, a costurar. Eu vendia tudo e dava para minha mãe. E quando ela fez o salão, eu aprendi a fazer. Hoje eu nem minha unha faço, mas eu fazia unha, eu fazia os penteados, eu não arrumava o cabelo, mas fazia os penteados, tá? E, sobretudo, fazia maquiagem. Então a senhora vem empreendendo desde qual idade? Mais ou menos quando eu sofremos abandono paterno. Entre
10 e 12 anos, até 18. A senhora já trabalhava? Trabalhava de forma informal, Empreendendo. exatamente como escrava de ganho. E nós vendíamos. Eu fazia, e a minha irmã mais velha do que eu, ia comigo a vender no bairro de Laranjeiras. Eu estou falando hoje sobre isso, porque eu sempre falo da minha história, mas eu estou falando hoje porque, na verdade, se enquadra aqui perfeitamente. Sim. Entendeu? Então, no bairro de Laranjeira, ela delimitava até onde podíamos ir ou não. E todos nos respeitavam. E outra coisa, proibia que adentrássemos dentro do domicílio. Tínhamos que vender na porta. E no bairro de Laranjeiras, e na rua em que eu morava, o meu grupo familiar era muitíssimo bem tratado. Havia um respeito, quer dizer, eu fui moldada desta forma. Então, muitas coisas que a gente sabe que existe, a gente vê, a mim não atinge. Eu não me importo, ou então eu sei como brecar. Não é fácil a senhora ser a primeira juíza negra no Tribunal de Justiça e conseguir andar, conseguir respirar, conseguir não dar bola para besteira e olhar para o outro com bastante seriedade para ver, olha, não volte a se meter comigo. Então, tudo isso eu aprendi através da sabedoria daquelas mulheres negras e matriarcais. Porque o que a minha avó e a minha bisavó faziam com o meu avô era assim, terrível. Mas, para mim, eu não preciso fazer isso, não ia fazer isso com o senhorzinho, que agora não está aqui, que na verdade me ajudou. Nosso querido Maurício. Pois é. Mas, se ele merecesse, ele levava também. Conta-se que as escravizadas ganhadeiras chegaram a ser o segundo grupo social mais influente em algumas regiões do Brasil. Além de saber negociar, quer dizer, nós herdamos isso, né, mulheres, com pele negra ou não negra. Nós sabemos fazer isso, e eu fiz muito bem quando criança. Essas mulheres eram muito bem relacionadas, isso eu não sabia. Só soube agora que fiz pesquisa. Conheciam as pessoas influentes, sabiam os movimentos do mercado e souberam reverter isso para seus negócios. Muitas foram muito bem sucedidas, fazendo fortuna, comprando a alforria de outros escravizados. Mulheres como Joana Prates, Santa Catarina, Ana Teixeira Guimarães, em Minas Gerais, e Zeferina, rainha do Quilombo do Urubu, em Salvador, conta. Os escravizados ganhadeiros eram uma espécie de ativo financeiro dos senhores de escravos da época. Pesquisas mostraram que muito antes da abertura da Bolsa de Valores, brasileira, homens brancos já viviam de renda passiva, no caso, os negros. Eles possuíam alguns escravos de ganho e recebiam pagamento do jornal, uma espécie de aluguel, pago pelos negros. Para Bia Santos, esta história tem muita relação com a dificuldade enfrentada pelo povo negro na hora de empreender. Historicamente, nós negros nunca estivemos no lugar de quem detém o ativo. Nós éramos o ativo. E por isso também que temos mais dificuldade de acesso à educação financeira, nos endividamento e etc. As pessoas negras empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. E as dificuldades para acessar crédito e para realizar um negócio seguem sendo os maiores entraves. Mas, apesar disso, nós resistimos. Finaliza a Céu de Barcos, cujo propósito é tornar a educação financeira acessível a todos os povos. Esse grupo de escravos ganhadores, esse grupo de mulheres, eram chamadas Rosa Negras. Por força, elas eram quituteiras, elas vendiam flores, e havia também as flores, por isso eram chamadas de rosas negras. E eu, ao chegar na OAB,
eu recebi uma homenagem que me faz. Hoje eu não botei, né, porque não estava em condições. Mas eu sou a Rosa Negra em vida. Foi a homenagem que a OAB fez, criando a comenda Rosa Negra, que foi influenciada na advogada e desembargadora Ivone Ferreira Caetano. Portanto, senhores, esse é o empreendedorismo. Isso é o empreendedorismo. Não se esqueça que o empreendedorismo tão elegante atualmente, mais uma vez foi criada no sangue que lavou e lavrou esse país. Muito obrigada pela atenção que vocês estão dando. Nós é que agradecemos, doutora Ivone Ferreira Caetano, e mesmo a senhora sendo do mais alto escalão, não só do Poder Judiciário, mas também da advocacia, que a senhora fez questão de regressar para a nossa casa, quando poderia... E eu, antes de ingressar na magistratura... Eu advoguei 18 anos. Exato. Eu era horrível, eu queria engolir livro, eu queria saber. Depois é que eu melhorei. E ainda assim a senhora nos brinda com a sua presença, o que para mim, enquanto mulher, tem um valor muito grande. Eu tenho certeza absoluta que quando nós tivermos uma mulher negra na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, muitas coisas serão melhores para os negros e para os brancos. Eu tenho certeza disso porque somente quem, de fato, vive a discriminação, quem é forjado pelas adversidades, pode, de fato, abraçar as causas que hoje, como bem colocou a nossa grande Ivone Caetano, são badaladas. Mas mais que badaladas, nós precisamos que elas sejam efetivadas, elas aconteçam na ponta. Muito mais do que apenas hastear bandeiras. Do que vale uma bandeira quando ela não está presente? Do que vale uma bandeira vazia quando o que nós necessitamos é de ação? O que nós necessitamos é de instrumentalizar a sociedade, nós precisamos de ações afirmativas de mais mulheres e homens negros nas universidades. A exemplo da nossa grande desembargadora, aposentada doutora Ivone Ferreira Caetano, que, como ela sempre diz, ela devorava livros. Então, mais do que palavras, mais do que qualquer outra coisa, é necessário agir. Hoje o nosso presidente, Luciano Bandeira, não pôde estar aqui presente em virtude de compromissos da diretoria, mas eu tenho certeza que algum dia, e eu espero ainda estar presidindo esta comissão, algum dia o nosso presidente virá nos brindar com a sua ilustríssima presença e poderá abraçar essa comissão que de fato faz a diferença, de fato é inovadora, de fato é pioneira em todo o sistema OAB, em todo o Brasil. E a doutora Ivone Ferreira Caetano bem sabe, e ela faz parte da diretoria da casa, e por isso, mais uma vez, agradeço sua presença, doutora Ivone, por estar aqui conosco, por escolher estar conosco, porque tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer é da nossa responsabilidade, e ela, mesmo não estando na sua maior perfeita condição de saúde, ela escolheu vir. Mais uma vez, a doutora Ivone Ferreira Caetano está aqui conosco. E é por isso que eu sempre me coloco como aliada, não só por ser bisneta de Adelaide Frazão, que nasceu sob a lei do ventre livre, não só por ser neta de Ana Frazão e de Francisca Maciel, não só por ser filha de Francisco Frazão e de Antônia Maciel, não só por ser filha descendente de negros e nordestinos, mas porque a mim foi dado algo por Deus
que é a empatia. E mesmo eu, graças a Deus, nunca tendo vivido certos preconceitos atrozes, eu já pude ter uma pequena prova do que é ser mulher no Brasil. E eu me pergunto o que não deve ser uma mulher negra no Brasil. Porque corre agora, enquanto nós falamos, corre o meu processo de desagravo. Já que eu fui desagravada enquanto advogada por 3 inspetores de polícia. E eu sou uma mulher branca, loura, dos olhos azuis, advogada. Então, como não deve ser para uma mulher negra ou preta, não sei qual é o termo correto, que, por favor... Olha só, pela ordem. Preta é a pessoa que tem a minha cor. Tem a parda, que é a cor daquela moça que está ali. Olha só, eu sei porque na minha família tem de A a Z. Então, veja bem. E negro é o conjunto das duas raças. Nada como aprender com quem sabe, de fato. Então, doutora Ivone, eu me pergunto como é para uma mulher preta ou parda adentrar a uma delegacia, muitas vezes quando a vida ou algum covarde qualquer nos atropela, e a recepção que muitas mulheres podem ter. É por isso que eu fiz questão de chamar aqui hoje homens de autoridades policiais e representados, muito bem representados, apenas pelo 3º Batalhão, que ao final do simpósio serão homenageados, e não se sintam preteridos, pois aqui nós seguimos a precedência, as mulheres têm a precedência. E também a patrulha da Lei Maria da Penha, porque além da presença de autoridades como a representada pela vereadora Tânia Bastos, a patrulha, pelas autoridades que cuidam da nossa questão florestal. Enfim, eu vou ainda enumerar as autoridades que estão nos brindando. Dr. Sávio Neves, nosso secretário de Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, também está aqui presente, além do nosso querido Demontier. Mas eu não poderia me calar diante da fala tão assertiva da doutora Ivone sobre essas questões, porque nós precisamos nos atentar ao que é dito e ao que não é dito. Aqueles que estão aqui abraçando a Comissão Especial de Gestão e Empreendedorismo Jurídico do Estado do Rio de Janeiro, e aqueles que não estão também. Porque quando nós nos omitimos, nós escolhemos fazer isso, e o direito nos ensina isso logo nas primeiras aulas. Então, eu agradeço do meu mais íntimo, do meu profundo, a presença de cada um dos senhores e senhoras que vieram, que escolheram, que apesar das adversidades estão aqui presentes. Eu tenho certeza que da tribuna de honra eu ainda vou receber o meu desagravo, mas eu precisava fazer essas ponderações, porque hoje não é apenas o primeiro simpósio de mulheres empreendedoras. Não. Hoje é o início de uma nova fase para a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. E todos aqueles que estiveram ao meu lado, como eu recebi o carinho da doutora Ivone Ferreira Caetano, da doutora Viviane Azevedo, nos momentos mais difíceis da minha vida, todos esses foram listados numa planilha de Excel, inclusive, para que eu não esquecesse de nenhum deles. Doutora Ilka, que aqui presente, prestou sua solidariedade a mim. E aqueles que não estão nessa lista de ouro, estes não receberão mais meus favores. Porque eu aprendi
que na vida há que ter reciprocidade. Na vida é necessário termos reciprocidade. E não adianta nós nos doarmos para causas ou eventos ou pessoas que só querem sugar-nos. E isso é típico da mulher. Se doar para aqueles que nada oferecem em troca. Mulheres, por que render homenagens àqueles que não fizeram por vocês? Rendam homenagens a estes homens e essas mulheres que estão arriscando a vida deles diariamente, sem contar na saúde emocional, psicológica, etc., para salvaguardar a vida de nós. Eu me senti pessoalmente ofendida quando eu vi uma verdadeira afronta aos cumpridores da lei que foram bombardeados por alguém que se diz um representante do legislativo. Ali tinha mães, tinham filhas, tinham pais, tinham filhos, irmãos. Atrás de uma farda, atrás de um broche como este, tem um ser humano. Atrás de uma toga, há uma mulher com uma história. E é preciso que isso fique bem pontuado, porque senão não seria eu aqui. E eu também sou insubmissa, como bem coloca a nossa grande Evaristo Conceição. A nossa grande escritora Evaristo Conceição, que, aliás, mais que merecidamente merece um lugar na Academia Brasileira de Letras como imortal. Então, vou pegar de empréstimos o livro dela, que reli recentemente, e digo, minhas lágrimas são insubmissas. Minhas lágrimas são insubmissas. Não confundam respeito com submissão. Há uma enorme diferença entre respeito e submissão. Para não me alongar mais, vou passar a palavra para as doutoras que já têm outros compromissos marcados. Doutora Aline Ferreira, que é gerente jurídica do SENAC e vai trazer seus apontamentos acerca do empreendedorismo. Bom, agora já é boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Que bom estar aqui. Primeiro, eu vou aproveitar que já houve uma quebra de protocolo, vou quebrar novamente. Excelentíssima desembargadora, doutora Ivone, queria dizer que eu sou, assim, uma fã incondicional, acompanho a sua trajetória desde a vara da infância. Acompanhei em 2014. Sei, sim. Também é uma ferreira, né? Eu também sou ferreira, então eu tenho comigo, assim, uma admiração enorme. Acompanhei em 2014, quando eu assumi o Tribunal de Justiça, e é isso. Eu acho que quando a gente se vê, assim, Ana, estou muito honrada de estar aqui. Eu não imaginava que eu fosse sentar à mesa com a doutora Ivone. Para mim é um prazer, viu? E gostaria de externar isso para vocês, né? Trazer essa minha satisfação, e até eu estou emocionada, né? Porque para mim realmente é algo que eu não esperava, né? Nessa trajetória. Enfim, esse ano eu completo 18 anos de advocacia. Assumi já há 3 anos a gerência jurídica do SENAC do Rio de Janeiro. Fui convidada para vir aqui trazer um pouquinho, né, do que eu sei, do que eu já passei na vida, né, como trajetória, como uma pessoa que também viveu preconceito, e muito, né, muito preconceito na vida, na trajetória profissional. E empreender não é fácil, né? Em qualquer profissão é muito difícil. E essa iniciativa da OAB-RJ, ela realmente é uma iniciativa de grande valor para o público, né, para o advogado, não só o recém-formado, né, que precisa desse apoio inicial, assim como o advogado que, por vezes, precisa reiniciar essa trajetória na advocacia, porque passa, por exemplo, pelo que eu estou passando hoje em dia, né, vai para o mundo corporativo e, às vezes, precisa retornar para a advocacia particular. Então, eu acho que é de grande valor
E muito obrigada por abrir as portas dessa casa, este conselho que sempre nos abraça e traz esse tipo de perspectiva e de novidade, né? Para que a gente possa beber dessa fonte. Então aproveitem, viu? Isso é raro. Bom, queria trazer um pouquinho, né, da minha experiência profissional. Eu lá, há um tempinho atrás, eu sou velha, eu sou velha. Eu vivi, né, uma fase do início, né, da minha vida profissional, onde estava acontecendo os primeiros passos, né, para transformar o Tribunal de Justiça num tribunal eletrônico. Então eu acompanhei bem esse período, né? Eu venho daquela fase em que a gente tinha que procurar lá o escrevente para poder, ele vinha com a caixinha lá, com a ficha do processo, né? Então, assim, é bem legal ver ao longo do tempo como o Tribunal de Justiça se modernizou e o que isso traz para vocês, né? Jovens advogadas, advogados que também estão aqui para poder aproveitar esse tipo de conteúdo. E assim, o que eu tenho a dizer é que empreender é difícil, mas talvez o pulo, né, o grande diferencial de um profissional é saber onde está e para onde ele quer ir, né? Isso que eu acho que faz toda a diferença, né? Então, quando você traça isso, quando você tem uma meta, né, muito bem definida, você consegue sair do seu estado de estagnação para ir para algum outro lugar. E aí eu lembro quando eu terminei a minha faculdade, eu tinha uma grande preocupação, né? Não tenho nenhum familiar que era advogado, meus pais não são advogados, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é enfermeira. Então, por que eu... Exatamente. Como é que eu ia começar, né? Então, eu ficava, meu Deus, como será? E eu tinha uma coisa na minha cabeça que era muito engraçada, que eu tirei da minha imaginação, que eu precisava aprender a fazer justiça do trabalho, porque sempre aparecia, né, uma demanda ou outra de empregada doméstica, de uma coisa assim. E uma outra coisa que eu também fiquei muito focada foi direito de família. Porque todo mundo se separa em algum momento, então eu ficava muito... Ou falece, exatamente. Isso aí. Então eu acabei fazendo disso algo que eu precisava realmente aprender e deu certo, né? Naquele momento. Mas eu não me dei por satisfeita. Eu achava, ao longo do tempo, né, eu fui me vendo em outras posições e outras figuras, me apaixonei por outros ramos do direito. Eu tenho várias especializações, mas a minha última especialização, que é a que hoje eu pratico, é em Direito Educacional, que é um ramo do direito muito novo, tá, inclusive. E eu trabalho em uma instituição de ensino e foi por conta dessa minha especialização, inclusive, que eu fui cotada para assumir esse lugar que eu estou hoje, que é a gerência do jurídico. Então, assim, quando a gente tem em mente aquilo que a gente quer, né, buscar essas ferramentas de ensino, ter foco, eu acho que as coisas, né, por maior que seja a dificuldade, que a gente sabe que existe, as portas elas se abrem, porque conhecimento nunca é demais. E aí comecei a minha trajetória assim, fui galgando lá os meus passos, né, em escritórios, como a grande maioria dos colegas, eu imagino, o façam, né? Que a gente começa aprendendo com uma outra pessoa, né? E graças a Deus eu tive excelentes professores. E num dado momento eu me lancei para o mundo corporativo, que também é uma outra forma de empreender, né? A gente se atém muito às questões do que fazer sozinho, como abrir um negócio, e não necessariamente empreender só abrir um negócio. Você pode empreender dentro do mundo corporativo, que foi o meu caso. E aí, nesse momento em que eu resolvi entrar no mundo corporativo, foi muito difícil, e até hoje. Não é fácil, porque, como muito bem trazido aqui pela excelentíssima doutora Ivone, tudo que a gente faz enquanto... eu tenho 2 papéis de fala aqui, né? Enquanto mulher e enquanto mulher negra. E é muito difícil você deixar com que as outras pessoas entendam
que não é a sua questão racial, que não é a sua questão de gênero, que farão qualquer diferença no que você vai ou não trazer de benefício para uma determinada instituição. Isso demorou um pouco. Hoje, graças a Deus, eu trabalho em uma instituição que é extremamente inclusiva e que abriu e deu essa oportunidade para que estivesse lá e fizesse o trabalho que hoje eu faço. Inclusive, deixo aqui um ponto, né, para que, se vocês quiserem também adquirir esse conhecimento, eu e Carla somos do Sistema S, né? Carla também é do Sistema S, do Sebrae, e nós compartilhamos o mesmo presidente. E tanto no Sebrae quanto no Senac, há algumas iniciativas destinadas ao público feminino. No Senac, hoje existe um programa que se chama Elas na Tecnologia. Se vocês quiserem entrar lá no site do Senac, do Rio de Janeiro, fiquem à vontade. São diversas programações totalmente destinadas para a inclusão de mulheres na tecnologia. Exatamente pensando nesse cenário, né, que vivemos hoje, que é um cenário de inovação. O mundo hoje ele é tecnológico e, assim, quem não estiver pronto para isso vai ficar para trás. Há pouco tempo atrás eu vinha no fórum para tirar cópia do processo. Hoje em dia eu sento no meu computador, boto o meu token e eu baixo o processo todo. Então, assim, eu conto nos dedos, às vezes, que eu preciso vir fisicamente no tribunal, né, para fazer um despacho, para conversar com algum magistrado, ou fazer alguma sustentação oral. Na grande maioria das vezes, é dentro do nosso ambiente, seja lá no nosso escritório, ou até mesmo na nossa casa, né, a grande maioria, e até em audiências, né? As audiências são todas feitas virtuais, então isso trouxe uma facilidade de acesso muito grande para todas nós. E é importante que a gente se atualize, que a gente esteja à frente. Então eu deixo essa dica para vocês, procurem usufruir, é gratuito, muitas programações são gratuitas, então depois acho que Carla vai falar um pouquinho da parte dela, que também tem bastante coisa bacana, né? E aí o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: acreditem nessa possibilidade. Não é fácil, é uma trajetória difícil. Eu participei de 3 processos para chegar a assumir o cargo que eu estou hoje. Eu sou responsável pelo jurídico de uma empresa com quase 5.000 funcionários, não é pouca coisa, mas foram algumas vezes eu acho que realmente eu fui preterida, né? Mas não me deixei abater. Na próxima eu participava novamente e estudava mais e procurava me aprimorar. E era esse o recado que eu queria deixar para vocês, né? Eu acho que a gente se alimenta bastante do incentivo e do exemplo, né? E aqui essa mesa está repleta de exemplos, né? De bons exemplos. E trazer isso, dizer para vocês que é possível, que é palpável, se esforcem, sigam, é muito importante, né? É importantíssimo. A advocacia que eu conheci quando eu me formei é outra completamente diferente da que eu vivo hoje. Isso que eu posso dizer para vocês. Então, a nossa profissão é uma profissão que você não pode parar de estudar nunca, né? A minha primeira especialização foi em Direito Civil e Processo Civil. Lá em 2000, não vou falar, né? Porque é muito tempo. E aí, pois é. Problema algum em viver. Verdade. A gente vive acumulando, é sinal que a gente tem Pois saúde e que a gente está vivo. É verdade. E quando? Foi em 2007. Foi 2007. Ah, então, foi ontem. Foi ontem. E aí, você veja, né? Muito recentemente tivemos uma legislação que trouxe muita atualização para esse ramo do direito. E eu sentei novamente na banca, né? Junto com colegas, junto com muita gente nova, para reaprender esse direito que eu havia estudado e mudou completamente, exatamente. Então, outros tantos que eu também fiz, me especializei, que eu tive que humildemente sentar para reaprender. Então, era esse o recado. Hoje a gente vive, tem várias palavras que ficam pulsando, né? Inovação, isso, exatamente. São palavras que ficam, né, que a todo momento ficam pulsando na nossa cabeça, lideranças transformadoras, né, esse papel. Mas eu acho que nós, enquanto público feminino, nós temos algumas características que são natas.
e que, desculpem os rapazes, né? Por mais que às vezes os rapazes queiram acompanhar, acaba que a gente se sobressai exatamente por sermos mulheres, né? E uma delas é essa gana, essa garra, né? Não há nenhuma mulher, não existe nenhuma mulher que não tenha intrínseco em si essa vontade de vencer. Então, se por um acaso a coisa acaba, não dá certo uma outra coisa, você se reinventa, reabre, recomeça. Isso é característica feminina, né? Óbvio que os rapazes podem correr atrás, mas que é uma característica feminina, Então, assim, aproveitem e bebam dessa fonte. Sigam esse caminho, procurem conhecimento. Há muito conhecimento, inclusive gratuito, né, espalhado por aí. E empreendam, meninas. Bem, sabe as palavras, doutora Aline? Vou aproveitar. Pois não. Com certeza, doutora Ivone. Eu vou pedir para poder fazer um aviso aqui. Eu agendei para amanhã um evento. Aliás, tinha agendado um para dia 21, não pude fazer, eu mandei até avisar a senhora. Recebi. E um para amanhã também não pude fazer o card, porque eu não estava muito bem, comecei, né, devagar para fazer as coisas, e sabe que nada também é tão... E amanhã eu gostaria de ver muitos rostos que eu estou vendo aqui, amanhã novamente aqui. É um evento que nós precisamos ter consciência em relação à nossa sociedade. E quando a doutora Aline falou sobre a questão educacional, eu me lembrei que amanhã eu estou fazendo um evento cujo nome é Os Crimes e Comportamento da Sociedade que ferem o princípio fundamental da criança e do adolescente. Por que que eu estou fazendo? Eu tenho que explicar, doutora, por que que eu estou pedindo? Porque será até uma pessoa que está em Portugal, que vai fazer a primeira palestra dela, vai fazer por online para... Eu mostro porque é ali que se vê, né? Aqui para o plenário. Ela está em Portugal, uma das melhores psicólogas que eu conheço nessa parte. E por outro lado, nós precisamos, a nossa sociedade precisa conhecer. Começou a falar na questão educacional, já implementou, já promulgou leis necessárias, mas a implementação é efêmera mesmo. E qual horário, doutora Ivone? Das 9 às 14. Perfeito, anotadíssimo. E outra coisa que eu vou lhes dizer. Por que que uma diretoria de igualdade racial está fazendo um evento relacionado com criança e principalmente com os adolescentes? Primeiro porque eu fiquei 18 anos quase sendo juíza da infância e juventude. Segundo, porque é uma questão de igualdade. A maior parte das crianças feridas nessa questão são negras. É o futuro da manhã. Então nós precisamos dar uma claridade a esta questão. Muito obrigada por eu poder ter interferido mais uma vez, tá, doutora? A senhora intervenha, que a senhora não interfere. A senhora acrescente quantas vezes a senhora achar oportuno.